Cá, irmãos. Fica à vontade, pode tirar foto. O pastor me deu a oportunidade de estar junto aqui com os irmãos para participarmos dessa aula. Ele tem trazido o tema Verdades que Transformam. Então, eu queria compartilhar alguma coisa com os irmãos, que sem saber, mas Deus sabe. O tema que a gente vai falar dentro de Verdades que Transformam é sobre uma fé genuína. O pastor acabou de pregar, eu até anotei aqui, eu vou seguir o roteiro do que ele pregou, aí a gente faz uma revisão aqui. Deus é bom, né? Salvou o professor. Ou salvou vocês, que são os alunos. Sei lá. Muito bom. Vamos orar? Vou pedir a Nancy, por favor, Nancy. Você pode orar para a gente, por favor, começar? Amém, Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. Só para treinar você, para ver se você acha o livro do Velho Testamento aí, dos profetas menores, Que é um dizer muito conhecido, está lá em Hebreus, está em Romanos, mas é aqui do profeta Abacuque, que saiu. Abacuque 2, 4. Quem achar pode ler, por favor. Justo viverá por sua fé. Romanos 1,17 diz mais ou menos a mesma coisa. Vou ler aqui. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O Senhor nos proporciona, um meio de nós termos relacionamento com Ele, de nos relacionarmos com aquilo que não vemos. Deus existe, não vemos. Deus não é homem, Deus não tem um corpo, mas nós cremos, nós vemos, experimentamos, e Deus nos proporciona a fé, nos faz povo dele, e assim nós vamos estudar hoje. Uma verdade que transforma. Uma fé genuína é uma verdade que transforma a nossa vida. Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ver sobre um personagem lá que conviveu com Jesus. Mateus 8, de 5 a 13. De 5 a 13. Vamos ler juntos esse trecho, esse texto? Vamos lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai,
e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Que coisa bonita, né? Que passagem tão bonita de alguém que demonstrou uma fé verdadeira, profunda e foi atendido no seu pedido. Um texto paralelo é o de Lucas 7, de 1 a 10. E lá tem alguns detalhes a mais ou diferentes do que a gente vê aqui. Por exemplo, lá tem os intermediários, né? O centurião, lá de Cafarnaum, né? Parece que ele era como uma espécie de um delegado lá militar, né? Era a autoridade entre os romanos naquela localidade, que a gente pode chamar de cidade, né? De Cafarnaum. E ali então ele era alguém que fazia beneméritos. Ele tinha construído a sinagoga. Você vai ver lá em Lucas. Ele era um cara que era chegado lá dos judeus. Ele era um cara bom, né? E então os anciãos foram interceder por ele junto a Jesus nessa situação. Ele ouviu que Jesus estava por lá, né? Então ele falou: por favor, vai lá, fala com ele, porque eu tenho um servo em casa que eu muito estimo, né? Ele chama de criado aqui, né? Dá a entender que foi criado na casa dele, né? Então ele tinha estima por ele, estava doente. E é interessante no verso 6 aqui que a ênfase, né? Sofrendo horrivelmente. Então ele se condoía, né? Dá a entender para nós do condoer-se do centurião pelo seu criado. Interessante isso, né? De que ele lá naquele texto dá a entender que ele não falou pessoalmente com Jesus. Ele usou intermediários e Jesus diz aí: eu vou curá-lo. Jesus se encaminhou para lá e ele falou: não sou digno do senhor entrar na minha casa. E aí ele fala isso aqui, né? Da questão da autoridade e tal. Então eu também queria destacar mais algumas coisas aqui, né? Por exemplo, um centurião implorando Senhor. O centurião, como a gente sabe aí das histórias bíblicas, né? E também da história geral, era alguém que conhecia, como ele diz, ele estava acostumado a lidar com a autoridade. Ele estava debaixo de uma hierarquia e tinha alguém que estavam sob seu comando. E ele implora ao Senhor. Então, o primeiro destaque para nós, né? Alguém que reconheceu a autoridade de Jesus sobre a vida. Então ele implorou, ele usa essa expressão aqui, né? Outro destaque, né? Ele parece não ter conhecimento anterior de Jesus pessoalmente, tanto que ele nem quis se aproximar de Jesus. Tamanha reverência, o respeito que ele tinha pelo Senhor. Ele tinha relação com os sacerdotes, com os anciãos, mas com Jesus ele não quis chegar, né? Ele era então um desconhecido, humanamente falando. Jesus é onisciente, né? Mas ele era um desconhecido. Para a gente perceber, né, que o que abre a porta para a presença de Deus não é simplesmente o conhecer, mas é você buscar, né, ou buscarmos a presença de Deus. Não importa o título, não importa a autoridade que eu tenho, os bens que eu tenha, mas é a humildade que fez chegar a presença de Jesus e ser notado e ser atendido. A gente tem, por exemplo, o Salmo 51, 17. O que diz o Salmo 51, 17? Quem quiser ir abrindo comigo e ir lendo, para a gente tornar a aula mais dinâmica, ótimo. Pode ler. Então, coração quebrantado, compungido e contrito, Deus não despreza, né? Então, o centurião fez isso. O centurião representa alguém de fora do arraial. Jesus faz essa comparação ali na resposta que ele dá. Jesus era alguém de fora do povo de Israel. Por mais chegado que ele fosse,
amistoso que ele fosse com os judeus ali da localidade, de fato ele não era da família da fé. Ele poderia ser até um prosélito, né? Prosélito é aquele que era de fora do povo, depois ele adere ao judaísmo. Mas ele não parece ser um desses. Ele é de origem pagão, num mundo onde, numa circunstância, numa realidade de paganismo, de politeísmo, ele vivia nesse mundo. Ele era um gentio, então, né? Alguém de fora do povo de Israel. Não tinha proximidade, não tinha conhecimento das leis de Israel, pelo menos, né? Não deveria ter por sua origem. Ele crê mais, né? Entre aspas, do que os próprios de casa. Interessante que Jesus faz esse cotejo. Ele crê, Jesus se surpreendeu com a fé dele. Não vi fé igual no meio dos de casa, né? Ele tem então uma fé exemplar para nós, uma fé imitável, admirável, em comparação com os que são da própria casa. Quer ver uma coisa interessante, né? Os irmãos de Jesus, vamos abrir lá em João 7, 3 a 5, Evangelho de João 7, 3 a 5. Quem quiser ler para mim, por favor. Olha só. Pode ler, por favor. Tá bom, meu irmão, até aí, até o 5, por favor. Então aqui havia uma discussão, né? O texto está querendo aqui parecer que os irmãos de Jesus estavam impelindo ele. Você não quer ser conhecido? Você tem que ir para lá e para cá, faz isso, faz aquilo, né? Para mostrar quem é você, mostra aí e tal, né? E aí Jesus depois responde, mas é interessante que o verso 5 afirma: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ele fala em outro lugar, Jesus, né? O profeta não tem honras na sua própria casa, né? Então, olha só, às vezes a gente está em casa, aí falando da família da fé, né? Temos acesso, temos conhecimento, mas a nossa fé às vezes não está colocada com toda a confiança, né? Com toda a certeza de que Jesus é a autoridade que pode atender a nossa oração. E esse centurião entendia de autoridade, né? Ele entendia muito bem e reconheceu a autoridade, então, né? Aqui está até um ponto teológico, né? O reconhecimento da divindade de Jesus. Ele estava acostumado no mundo politeísta, devia haver diversos deuses que ele sabia que existiam, Deus daquilo, ídolo disso, ídolo daquilo, né? Existiam os ídolos da casa, né? Cada um tinha o seu ídolo em casa, podia ter um ídolo particular. Então era esse o contexto do centurião. E ele busca em Jesus, reconhece nele a autoridade sobre a vida. No mundo politeísta, né? Ele reconhece a supremacia de Jesus. Então isso ganha um valor tão interessante quando a gente pensa nos judeus, né, que conheciam a lei, sabiam da promessa do Messias, estavam com ele ali, né, viram Jesus face a face, podiam tocar nele, mas não reconheceram a autoridade do Senhor. Que isso também sirva para nós, como crentes que estamos em casa, né? Como é que está a nossa fé, né? Será que vai chegar alguém de fora, alguém desesperado, que confia plenamente e a gente não confia no que Deus pode fazer, né? Que a gente fala, eu não sei, para aquele lá não tem esperança, acho que não. Então a gente precisa aprender com esse exemplo, ter essa fé confiante, né? Uma fé genuína. Então ele implorou ao Senhor, demonstra a sua humildade, a sua entrega, a sua dependência, submissão, reconhecimento. Ele estava ciente do contexto, né? Como a gente disse, politeísta que ele vivia. Ele reconheceu em Jesus alguém vivo, mas que tinha autoridade sobre a vida. Não era um ídolo distante, não era um ser montado lá, né? Meio homem, meio animal, nada disso. Não era algo da criação, não era o sol, não era a lua. Era a pessoa de Jesus, a autoridade sobre a vida, né? O Deus pessoal, o Deus encarnado. Ele buscou em Jesus, depositou em Jesus a sua fé.
ele também mostra para nós que ele era um intercessor. Interessante, né? Ele amava o seu servo, queria bem o seu servo, ele resolveu interceder pelo seu servo. Que exemplo para nós também, de confiança, né? Por uma terceira pessoa. Ele não estava buscando um benefício, lógico que por seu amor, né? Ele falou, vou perder aquele servo tão querido, tão útil para mim, né? Mas ele intercedeu pela vida daquele servo. Ele certamente poderia substituir, poderia ter outros para fazer aquilo que o criado dele fazia, mas ele foi um intercessor. Então a fé que ele deposita em Jesus é do tipo que crê que Jesus pode mudar, pode transformar a vida de uma outra pessoa, né? E essa pessoa que vivia sob sua autoridade. Então ele fica para nós um exemplo da prática da oração intercessora, que confia e crê que o Senhor pode, né, fazer. Jesus responde, eu irei curá-lo. Nossa, que coisa, né? Ele falou, eu estou indo, né? E como no texto de Lucas diz, ele estava encaminhando, né? Eu vou curá-lo quando eu chegar na sua casa. Estava subentendido. Eu vou curá-lo quando eu estiver lá. Ele falou, não, Senhor, não. Apenas manda com uma palavra. O centurião reconhece a autoridade suprema e imediata de Deus. Não tem coisas, mediante isso, você vai, coloca isso, faz assim, faz esse procedimento, cumpre esse ritual, e aí Deus, né? Não, Senhor, manda com uma palavra, que eu sei que se o Senhor mandar, vai acontecer. Olha que fé. Isso também não é uma fé de confissão positiva, né? Aquela coisa assim, não, eu tenho certeza, não, eu creio. Vocês já ouviram aquela expressão assim, né? Se Deus quiser, né? A gente fala, se Deus quiser. Aí a pessoa fala, não, se Deus quiser, não, Deus quer. Eu não gosto muito desse negócio, me dá uma embrulhada no estômago, né? Que a gente que confia na soberania de Deus, né? E crê que Deus tem tudo debaixo do seu controle. Se Deus quiser, vai fazer. Mesmo que seja, né, do meu agrado, né, humanamente, na minha visão limitada, né? Deus vai fazer ou não fazer conforme o seu querer, né? E ele demonstra isso, né? Ele reconhece essa autoridade soberana e imediata, ou seja, é uma vontade livre, independente de intermediários, de pessoas e de rituais, e até de lugares especiais. Nós vamos orar no monte. Não sou nada contra, eu acho legal. Eu acho até pessoas que eu gostaria de ter essa disposição, mas não dependemos do monte, né? Não dependemos de acontecer isso quando tiver tantas pessoas aqui, quando acontecer naquele evento, né? Na cruzada. Mas é o Deus que atende. É Deus que faz conforme o seu querer. Isso também é um reconhecimento de que Jesus é acessível, né? Que Deus é acessível para nós e Ele tem todo o poder para fazer. Ele age se, quando, onde e como quiser. Então, está embutido aqui na atitude do centurião, que ele sabia, Senhor, manda só com uma palavra, nem precisa vir na minha casa, porque eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, né? Muito interessante, muito bonita a atitude desse homem. E aí Jesus no final responde, vai-te e seja feito conforme a tua fé, a tua fé. Deus atendeu ao centurião na medida de sua fé. Não que fosse uma fé, uma espécie de confissão positiva, como eu já disse. Nem um otimismo sem fundamento, né? Mas foi por causa da confiança total que ele depositou em Deus. Ele sabia, se Deus quisesse, se Ele mandasse, ia acontecer. Deus é poderoso para cumprir suas promessas. E nós vivemos, hoje, na dependência da promessa de Deus. Bom dia. Não se assustem, irmãos. Vamos fazer algumas imagens aqui, tá bom? Tá tranquilo. Então, nós, trazendo para a nossa realidade, né, como crentes, nós vivemos nessa confiança de que Deus que fez alguma coisa no passado, Ele é poderoso para fazer hoje e nos promete cumprir e determinar as coisas como vão ser, né? Nós cremos pela palavra de Deus. Então, nossa esperança deve estar totalmente depositada nele, na certeza da sua fidelidade, da sua benignidade e também da santidade de Deus. Tem uma frase que eu ouvi esses dias, né, muito interessante no contexto aqui. Deus nos leva a sério. Quando a gente desconfia,
é como se a gente não estivesse levando Deus a sério. Quando Deus promete alguma coisa, né, Ele é fiel, Ele leva a sério. Se Ele nos cuida, se Ele nos guarda, Ele nos leva a sério. Nós precisamos crer nele, né? Ter uma fé genuína depositada nele. Deus sabe o que está fazendo, né, nesse contexto. Nós precisamos crer nele. Queria trazer algumas aplicações para nós, pelo menos 3, já trazendo para a nossa realidade, né? Vimos o exemplo do centurião, de como Jesus se impressionou com a sua fé, como ele foi atendido por causa de sua total confiança. Então, o que nós queremos ter no coração? O que nós precisamos guardar no coração hoje? É que essa fé genuína é atendida por Deus. É assim que Deus espera. E que nós sejamos crentes, praticantes disso, busquemos isso. Não é simples, como a gente vai ler aqui. Como que é a nossa sociedade hoje? Quando a gente sai daqui para fora, no nosso cotidiano, o que mais nos estimula? Será que é a fé? Ou é a autossuficiência? O grande desafio para nós é vivermos como cristãos, pequenos cristos, não é? É o que quer dizer a palavra. Porque assim, dessa maneira, nós podemos produzir nas pessoas, instigar nas pessoas uma fé genuína. As pessoas não estão vendo Cristo mais andando por aí, né? Como o centurião via ou tinha ouvido falar e creu nele. Mas nós hoje, como servos, como aqueles que são pequenos cristos, né? Somos chamados para isso. Precisamos então causar esse desejo do sabor de experimentar Jesus, essa curiosidade, né? Em se aproximar dele, em conhecer a ele. Nós precisamos que Cristo seja visto em nós de tal forma que as nossas vidas falem mais alto do que tudo o que o mundo oferece. Que tudo que está aí à disposição como possibilidade, como opção, se ele é relevante, se ele é o verdadeiro Deus, nós precisamos viver dessa forma, de forma que as pessoas sintam, né, percebam que ele realmente é esse Deus. Eu vou ler aqui a citação de 2 livros, bem curtinhos. Alguns, falando da realidade cristã, né? Alguns que ingenuamente se agarram à memória nostálgica de Deus. O frequentador de igreja mediano toma algumas horas da semana para experimentar o sagrado. Mas, no resto do tempo, ele está imerso em uma sociedade que já não reconhece a Deus como uma força onisciente e onipresente a ser amada e adorada. Hoje estamos muito sofisticados para Deus. Podemos cuidar de nós mesmos. Nós estamos preparados e prontos para escolher e definir a nossa própria existência. Esse aqui quem disse foi John Piper, no livro Lutando contra a Incredulidade. Um outro. Você daria a vida por uma causa que não entendeu plenamente? Tentaria convencer alguém a acompanhá-lo ou a segui-lo? Nem eu. Não, ninguém faria isso. A maioria dos cristãos declarados não sabem em quem creem e por isso não conseguem nem compreender, nem defender a fé cristã, muito menos vivenciá-la. Muito do que dizemos aos não crentes não representa o verdadeiro cristianismo. E a maioria deles tira suas impressões sobre a fé cristã dos estereótipos e caricaturas que a cultura popular produz. Esse é Charles Colson, A Fé em Tempos Pós-Modernos. Domingo passado o pastor Ivan pregou, uma frase que ele falou me chamou a atenção. Crente que não evangeliza, precisa ser evangelizado. Já diz tudo, né? Então, quem trabalha dá trabalho, né? Tem essa frase também? Estou me esforçando para melhorar as condições desta vida, de modo a desfrutar mais os prazeres dela, de acordo com as minhas paixões. Estou utilizando os benefícios ou os recursos que Deus me deu para transformar esta vida aqui em algo mais aprazível? Ou eu estou com o foco naquilo que Deus tem, né, olhando as circunstâncias desagradáveis, os perigos, dizendo, não, isso aqui tudo faz parte do plano de Deus, né, como diz lá em Romanos, né, e a experiência produz esperança, a esperança, perseverança. É nessa dinâmica ou a gente está fugindo dos problemas? Não, poxa, mas está difícil, vou na igreja, peço a Deus, Deus é poderoso, Deus não me ajuda, parece que Deus está me castigando.
a nossa perspectiva da luta, da vida cristã, é o quanto eu puder menos fugir da luta, melhor. Né? Ninguém gosta de sofrer, né? Eu não gosto. Ninguém gosta de passar aperto, né? Mas é certo que o ser cristão, né, tá inerente. Né? A gente vai ter que não fugir da luta, né, para dizer o mínimo. Então, 3 coisas, né, que a fé genuína pode fazer por nós, o que nós devemos ser transformados por ela. A fé genuína pode transformar o orgulho de orgulho para a humildade. O Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Orgulho está na raiz de todo e qualquer pecado. Satanás, quando pecou, ele teve orgulho, né, quis tomar o lugar de Deus, e todo pecado, na raiz dele tem o orgulho, tem a nossa arrogância. Então, a humildade é uma coisa muito bonita que eu li ontem, né, e falei, eu preciso compartilhar com os irmãos. Humildade é a sombra de Deus. Onde Deus vai, a sombra dele está. E onde Deus está, a humildade está presente. É o reflexo de Deus. Olha que coisa linda, né? É uma verdade tremenda. Então, se tem orgulho, Deus não está ali. Se o homem manifestou, mesmo no arraial evangélico, mesmo entre, pode ser líder, pode ser o que for, né? A raiz do pecado está, o orgulho está ali, Deus não está presente naquele negócio, né? Orgulho, então, é a raiz de todo o pecado. Onde Deus está, ali vai refletir a humildade como a sua sombra sobre a vida dos seus servos. Reconhecimento de dependência de Deus é que nos faz dar prioridade ao seu reino. Se a gente não confia em Deus, a gente não vai dar prioridade para o reino de Deus. E é uma luta diária a gente confiar em Deus, né? A todo momento, a dificuldade, um problema, uma incerteza. Vou confiar em Deus ou não vou? Vou fazer do meu jeito? Vou buscar outro recurso? Ou vou confiar que Deus supre? Vou dar prioridade primeiro ao reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então é um desafio que aí precisamos de humildade. De falar assim, não, vou ficar quieto no meu canto. Vou me humilhar diante do Senhor porque eu confio no poder e na autoridade dEle. Pois não. Você me fez lembrar que, acho que Provérbios diz que a soberba, né, a arrogância é loucura, né? Então a pessoa perde a noção da realidade. Então ela acaba se achando, né, como a gente diz. Sabe que eu acho que eu tenho condições de fazer isso aí, que eu sou bom mesmo? Que Deus precisa de mim? Sabe que, olha, estou vendo que se não for eu, Deus não vai fazer esse negócio? O cara tem certeza que ele é realmente o cara, né? Aham. Na vida do centurião, né? Ele tinha posses, né? Era alguém bem colocado ali para a realidade da época. Mas ele não faz disso algo para impor, né? Ou se usar desses benefícios ou recursos que ele tinha. Ele não usou disso como um diferencial para ganhar vantagem, ou ser mais ou ter mais. Ele se importou com o seu servo. Podia desprezar, né? Ou podia chegar para Jesus e falar, traz ele aqui que eu sou o centurião, traz ele na delegacia aqui que quem manda na cidade sou eu quero falar com esse Jesus aí. Né? Faz alguma coisa, faz uma mandinga, vai lá e cura lá meu servo, porque senão o senhor vai preso. Né? Olha aqui. Né? Parece até engraçado, mas o orgulho faz isso com o ser humano. Né? Faz até degradar, né? Ao ponto de
achar que ele é mais do que o outro. Acham mesmo. A gente sabe, as pessoas se acham melhores do que os outros. Foi curado, Sim. É. Sou servo do rei, você está me mandando entrar no rio sujo, né? Então, a primeira aplicação para nós, a fé genuína transforma do orgulho para a humildade. Um segundo ponto aqui seria que a fé genuína transforma do conhecimento para a prática. Hebreus 11, de 1 a 3, nos diz o que é fé, né? Vamos abrir lá. Hebreus 11, pertinho daquilo que o pastor pregou hoje lá, de 1 a 3. Qual a natureza da fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, partindo do conhecimento que a gente tem disso, da certeza que a gente tem disso, né, esses antigos, que são nossos referenciais, né, são exemplos de fé, eles obtiveram um bom testemunho. O que eu entendo como isso, com isso é, eles viveram de acordo com aquilo que tinha sido passado para eles. O que Deus fez? Eles creram, Deus formou o universo, então eu vou viver de acordo com isso. Então, diante de Deus, obtiveram um bom testemunho, de terem crido e vivido de acordo com. Então, a fé genuína é essa que transforma o nosso conhecimento intelectual, tudo aquilo que você já ouviu, né? E se não for transformado, né, em prática, você não tem um bom testemunho de Deus. O Tiago fala isso também, né? Fé sem obras, né? Ora, a fé sem obras é morta. Como que alguém pode, né? É uma confiança, né? Estava pensando numa ilustração, aí vocês veem se isso encaixa, senão você fala, isso aí foi mal, tá bom? Eu vou tentar. Já viram no circo, né? Há muitos anos, né? Eu me lembro de criança ir no circo e ver lá os trapezistas, né? Então, está um numa ponta de um trapézio, outro em outra, né? Às vezes tem até 3 trapezistas, 4 ali naquele exercício. E a pessoa que está ali para saltar, para dar aquele mortal no ar, ele confia que vai ter, ele está vendo a pessoa ao longe, né? Então ele fala assim, ó, eu acredito que ele vai lá, vai balançar para cá, vai lá, e a hora que ele voltar aqui, eu vou chegar lá e ele vai segurar minha mão. Então, assim, um exemplo bem ruinzinho, né? Mas me ajuda aí, faz de conta que vocês entenderam, né? Essa confiança em Deus, né? Assim, eu vejo o que Deus fez, eu vejo o testemunho, eu vi experiências e tal, não vejo Deus. Deus não chegou aqui para provar, né, para mim. Mas eu sei que a hora que eu der a pirueta no ar, Ele vai estar lá para segurar a minha mão. Eu confio, né? Não é um salto no escuro, né? A fé é um salto no escuro, confiança. É confiança, mas é uma confiança em quem eu sei que está lá, né? Não é uma fé cega, né? Deus deu o seu testemunho. Nós temos subsídios concretos, né, para crer. Então, eu confio plenamente. Essa é a fé genuína que sai do conhecido, do que eu sei, para aquilo que realmente eu preciso viver, para que o testemunho seja reconhecido diante de Deus, né? Deus dê testemunho de nós. Olha que coisa, né? Vai ser servo bendito. Pode entrar. Centurião, a tua fé foi atendida, né? Pode ir lá que ele já está curado. Então, esse seria um segundo ponto, né? Lá em Romanos 4, ele não vai ler que é um trecho grande, mas Paulo falando do testemunho de Abraão. Abraão foi o pai da fé, né? Então ele vai discorrendo lá e aí vai falar disso, né? Que ele é um referencial de alguém que deu testemunho. Ele creu na promessa de Deus. Deus mandou, vai com a terra que eu vou te mostrar, né? E antes de ser circuncidado, né? Então Abraão creu em Deus, por isso ele é o pai da fé. Não teve obras ali para garantir que ele receberia aquilo que Deus prometeu, mas ele creu antes. Então é assim, né? Ainda que não é palpável, é real e é concreto. É interessante que, voltando para o centurião, Jesus fala que muitos, né, estarão, como o centurião, estarão à mesa com Abraão,
com Isaac, com Jacó. Que coisa, que moral, hein? Olha, os heróis da fé, né? Abraão, o pai da fé, ele fala: muitos de fora estarão na mesa naquele dia. E os de casa, que conheciam, que sabiam, que tinham familiaridade, vão estar de fora. Né? Que coisa triste. Então, para nós, né, o segundo ponto seria: uma fé genuína transforma do conhecimento para a prática. Um último ponto aqui, né? A fé genuína transforma da religião para a vida. João 3, o Evangelho de João 3, 1 a 21. Vou destacar aqui, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para quem que Jesus falou isso? O Nicodemos, né? Nicodemos era um dos maiorais dos sacerdotes lá. Ele foi lá falar com Jesus à noite, chegou para Jesus, olha só a diferença do centurião. Ele chegou para Jesus e falou assim: olha, nós sabemos que não, quem faz o que o senhor faz, só pode ter vindo de Deus. Então ele, tipo assim, tirou a credencial e falou assim: ó, eu sou sacerdote, eu estou reconhecendo que você é bom, hein? Que você é um enviado de Deus. Olha a diferença. O centurião chegou: Senhor, eu imploro, cura o meu servo. E o Nicodemos chegou com a pompa, né? Olha, ninguém pode fazer o que o senhor faz se não for enviado por Deus. Eu estou dizendo porque eu sei. Olha que diferença. E aí Jesus dá uma quebrada nele, né? Eu olho assim, né? Na minha interpretação pessoal. Assim, olha, se você não nascer de novo, você pode ser o que você é. Você não vai ver o reino de Deus. É isso que Jesus fala para ele. É como nascer de novo? Aí ele começa a interpelar, né? Vamos ver aqui no Velho Testamento, aonde que tem nascer de novo. Se eu estou te falando de coisas que nem as coisas palpáveis você entende, imagina das espirituais, né? Aí que Nicodemo falou: opa, peraí, deixa eu baixar a bola, né? Aí depois a gente sabe aí da história que Nicodemos foi um cara próximo, né? Que parece ter crido em Cristo, mas ele teve que ser quebrado no orgulho, né? Então, oi. Escondendo, de ser visto com Jesus, Sim. É. Só não deixou entrar em casa porque ele não sentiu digno, né? Mas não se omitiu. Nós precisamos então, irmãos, diante dessa realidade, sairmos de meros conceitos, de rituais, sacrifícios, holocaustos, né? Para a experiência, para que a gente tenha crescimento. Lá no profeta Oséias 6, o verso 3a diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Depois no verso 6 diz, eu não anotei aqui, peraí. Pensei que tinha anotado aqui. Sim. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, está apontando, né? Se a gente ler o capítulo 6 lá, era um contexto de que o profeta estava pesando a mão sobre o povo que estava desviado do Senhor, né? Então Deus está falando assim: não adianta vocês ficarem fazendo ritual, vocês são judeus, são religiosos, meu pai era judeu, sou judeu, não sei o quê, a gente cumpre as festas, mas vocês não estão me conhecendo, né? Vocês têm que ter misericórdia, têm que viver, né? Não é a religião. Misericórdia quero, não holocaustos. Então, uma fé genuína é que nos faz caminhar no desconhecido, mas não incerto, né? Certeza, que é aquilo, a certeza de coisas que nós cremos, né? Que nós sabemos que vai acontecer. João 8,12. Então a gente caminha para a luz, né? É isso também, do desconhecido para o conhecido, embora não sabemos onde vai ser, como vai ser, mas a gente sabe que vai ser. Então Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o desafio para nós é dessa luta, né? Dessa experiência, das tribulações, mas também de esperança, de perseverança, né? De como eu diria, uma aventura, né? Que a vida cristã nos proporciona, seguros na mão de Deus. Deus espera, né?
de nós que nós creamos nele, confiemos nele para experimentarmos essas coisas. Deus não vai dar nada para quem não crê nele, né? Nesse sentido. Mas ele precisa experimentar, confiar, depender, ser humilde, né? Viver aquilo que eu estou dizendo, que aí eu vou contemplar. Tem um hino, que eu não sei o número aqui agora, mas diz assim: tua fé Jesus contemplará, tudo que promete dá, mais ou menos assim, né? Ele vê o coração e atende a petição. Sim, Jesus, a fé contemplará. Então, o desafio para mim, né, todo dia, é acordar e falar: hoje, Senhor, eu preciso viver pela fé. Eu preciso aproveitar as oportunidades para dizer que a razão da minha vida é o Senhor, não é a minha família, faz parte. Não é a minha profissão, não é eu ter um carro melhor, não é eu mudar para um condomínio fechado, não é eu ter uma conta com tantos milhões, mas é viver para o Senhor. E através do Senhor, se o Senhor me abençoar, né, eu vou usar todos os recursos para que o nome do Senhor seja conhecido, seja proclamado. A música do Estênio Marcios, eu vou ler aqui por último, Canções à Meia-Noite, diz assim: mesmo que eu não possa com meus próprios olhos sua glória mirar, uma fé inconstante não pode a sua presença fruir. Mas eu sei que estão diante do trono meus passos, meus ais. E é por isso que eu tenho esperança, pois sei que Ele me valerá. Ele é o Deus que me criou de maneira maravilhosa, o Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite. No meio da noite. Ele me ensina muito mais que a ser mais sábio que as aves. O Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite. No meio da noite. Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, que nós vivamos essa fé genuína. Amém? Vou pedir para o Vitorino orar para a gente encerrar.
Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Um bom domingo a vocês. Até a noite para quem puder vir.